Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nessa nova série de 3 estudos, já estamos no segundo estudo sobre o livro de Gênesis. Nós estudamos na primeira lição sobre a criação e quanto aprendizado sobre o livro de Gênesis, né pessoal? Hoje nós vamos estudar sobre a queda. Espero que vocês curtam toda essa série sobre o livro de Gênesis, aprendam cada vez mais, como nós aqui do canal estamos aprendendo, porque para preparar esse material, né, todos nós aqui aprendemos muito para compartilhar com vocês. Espero também, né, que vocês estejam compartilhando, né, esse conhecimento com outras pessoas. Também fica sempre aquela dica, né? Deixe seu joinha, compartilha com seus amigos se você gostar. Se você não é inscrito no canal e está gostando dessa série, você é convidado a se inscrever aqui no canal e também já acionar o sininho, porque daí você recebe os alertas de todos os vídeos semanais que nós lançamos. Bom pessoal, nesse segundo vídeo aqui nós teremos aqui a equipe completa, teremos aqui o Marcos André na linha do rodapé, o Ricardo e o Alexandre na ponta da linha de cada dia da semana aqui, e também nós teremos aqui as entrelinhas. Nas entrelinhas nós traremos aqui mais um livro, e o livro que nós vamos trazer hoje para vocês é o livro As Flores do Mal. Espero que vocês, né, entendam esse review dessa obra e também a ponte sobre a queda. Bom pessoal, por enquanto é só. Chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos aqui na linha do rodapé, na ponta da linha, as entrelinhas, nós queremos aqui, né, agradecer pelo seu comentário. O comentário é muito importante, esse primeiro vídeo dessa série, né, no momento em que nós estamos gravando aqui, já está com 1.400 visualizações. Nosso muito obrigado a você que está acompanhando e espero que vocês continuem conosco até o 13º vídeo. E mais do que você, né, que outras pessoas se juntem a nós aqui para que possamos aprender cada vez mais sobre o livro de Gênesis. Bom, queria deixar então só um alôzinho aqui rápido para o Xiaomi Note 5, que não alterou o nome dele no perfil do YouTube, né? João Cavaco, que sempre comenta conosco, você é convidado a ler esse comentário, que é um comentário muito rico. Joivaldo Santos, Lições Fortes da Bíblia, Pati Santos, Marcela Alexander, Wagner Veras, Edilza Nascimento, uma parceira do nosso canal, Lindaci Lima, estou amando as explicações, Entre Amigos, feliz sábado, Professor Marcos Barbosa, Sandra Bittar, espero que a Sandra tenha melhorado, né, que tadinha que ela machucou o braço, Maglene Etienne, Sandra Bittar novamente, Nilo Guimarães, Ilza Viana, que é uma amiga querida também, que sempre nos apoiou, sempre ajudou a gente aqui, a Kelly Cristina Bronstein, valeu pelo comentário, Costa Osborne, o Costa Osborne comentando conosco novamente, Neia Cavalcante, Rosângela Pereira, Vitor Asian, Marcela Alexander novamente, o Ezio Antônio de Amorim, valeu, Esmeralda Viana, minha sogra lá de Maringá, Anete Clélia Cremasco comentando conosco, Luzilene Araújo, Anete Clélia Cremasco e Victor Asian novamente, Luzilene, Pati Santos, Xiaomi, Anete Clélia, Giovandro Martins comentando conosco, né, falando sobre o Távio Tete, Wilbert Gonzalez também comentando conosco que ele não é do Brasil, não lembro se ele é do Chile, me desculpe Wilbert. E quem mais? O Ricardo comentou e o Carlos Henrique Fernandes da Silva. Muito obrigado pessoal pelo seu comentário. Né? Nós lemos offline, nós não estamos mais lendo aqui para tentar agilizar. Esse material está ficando bem compacto, né, e bem direcionado ao conteúdo, né, fora os comentários do Ricardo sobre o livro dele, mas nós estamos tentando, né, focar aqui em Gênesis para que todas as pessoas curtam esse conteúdo e aproveitem ao máximo. Mas fica aí de coração o nosso muito obrigado. Graças a esses comentários, graças ao seu envolvimento, esse canal, né, tem ganhado uma dimensão maior do que nós imaginávamos quando nós começamos, beleza? Muito obrigado mesmo. Agora então vamos chamar, deixa eu clicar aqui, chamar o nosso amiguinho, né, o Marcos André, ele vai diretamente lá do Rio de Janeiro trazer para nós o quadro Na Linha do Rodapé, onde nosso guia tem lá sempre uma meditação, uma pergunta no rodapé da lição, então é ele que traz para nós e sempre já inicia esse estudo, né, que nós vamos começar agora com uma oração. Então Marcos, agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André, mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você.
Mais uma vez, formamos a nossa grande classe bíblica, já estamos na segunda lição desse trimestre, esse trimestre que fala a respeito do livro de Gênesis. Espero que você tenha desfrutado de cada momento da lição da semana passada a respeito da criação. E nessa semana nós vamos falar a respeito da queda, assunto também muito importante. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, nós vamos orar, como fazemos sempre, pedindo a orientação do nosso Deus. Vamos orar? Santo e bom Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, primeiramente para Te agradecer pelo estudo inicial da semana passada, onde aprendemos a respeito da criação, a respeito de tudo que o Senhor fez em nosso favor e ainda continua fazendo, um Deus que não só criou, mas que cuida das suas criaturas. Nós pedimos que nessa semana o Senhor nos ilumine também para compreendermos a respeito da queda, a respeito da existência do mal, tão presente nas nossas vidas, tão presente no mundo em que nós vivemos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite cada pessoa que nos acompanhe, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós. Te pedimos também perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados, para que assim possamos compreender plenamente aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da voz do Teu Santo Espírito e através da palavra que estaremos lendo aqui. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nessa semana então nós vamos falar a respeito da queda, né? É importante compreendermos esse assunto dentro do contexto da criação pelo fato de que o mal é presente e é inegável, né? Nós olhamos para o lado e vemos que nem tudo é tov, como nós estudamos na semana passada, né? Deus criou todas as coisas, viu que tudo era muito bom, mas hoje nós vemos que não é bem assim. Na parte de domingo, o autor fala a respeito da serpente, né? No capítulo 3 de Gênesis já aparece ali a serpente como um personagem real, como um personagem que acaba interferindo na criação perfeita de Deus. O fato de que a serpente oferece a eles, né, o conhecimento do mal, já que o bem, o bom, o tov, eles já conheciam, né? Então, quando a serpente oferece o conhecimento a respeito do mal, eles se interessam por isso, né? Eles se interessam por conhecer esse novo, por adquirir, né, esse novo patamar de conhecimento, enquanto que hoje, né, quando nós olhamos para o mal, nós sabemos que o que foi oferecido não foi uma coisa agradável, não foi nada que pudesse acrescentar à criação de Deus, né? E a pergunta que fica aqui: se Satanás foi capaz de enganar uma pessoa sem pecado no Éden, quanto mais vulneráveis somos nós? Qual é a nossa melhor defesa contra os enganos? A nossa defesa contra o engano é aquela apresentada por Jesus, né? É o assim diz o Senhor. Então, sempre que nós de alguma forma questionamos a palavra de Deus, por melhor que sejam as nossas intenções, nós estamos dando ouvidos à serpente, né? Na segunda-feira fala sobre o fruto proibido, né? Sobre o fato de que foi oferecido ali o fruto proibido, e fala sobre o fato de que a serpente apresentou dois argumentos, né, que foi a respeito da imortalidade e também a respeito de ser como Deus ou atingir um patamar mais elevado, né? Essas duas tentações, né, a tentação de ser imortal e de ser como Deus, estão na raiz da ideia da própria imortalidade, já que a Bíblia afirma, né, em 1 Timóteo 6, verso 16, se eu não me engano, posso estar enganado quanto ao texto, que o único que é imortal é Deus. Então, oferecer imortalidade, dizer que alguém é imortal, estamos repetindo exatamente o que a serpente falou, né, que há imortalidade fora de Deus, né? Aí a pergunta que fica aqui é assim: algumas crenças ensinam que há algo inerente e imortal em nós. Nossa compreensão do estado dos mortos nos protege contra esse engano perigoso. Então, a ideia de que nós temos algo imortal dentro de nós contradiz diretamente a palavra de Deus, que diz que nós somos mortais. Então, eu posso, até certo ponto, até acreditar nessa questão da imortalidade, desde que
eu não declare publicamente que eu acredito na palavra de Deus. A partir do momento que eu declaro a minha crença na palavra de Deus, declaro a minha crença no que está escrito na Bíblia, eu não posso mais acreditar na imortalidade incondicional do ser humano. A Bíblia também afirma que só há vida em Jesus. Então, como que aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador e foram lançadas no lago de fogo, como que essas pessoas desfrutam de vida, mesmo que seja uma vida desgraçada, né, vivendo ali, queimando e passando por todo aquele sofrimento, mas ainda estão vivos, né? De onde surge essa vida? Não, a vida só em Cristo. Isso nós lemos em 1 João, no capítulo 5, versos 11 e 12. Né? Então, vida só existe em Cristo, e a única vida que Cristo nos oferece é a vida plena, a vida que só Ele pode dar. Né? Na parte de terça-feira, temos ali o fato de que eles se escondem de Deus, né? Ao passo que eles começam a pecar, né? Eles se escondem de Deus, e se escondem primeiro fisicamente, né? E depois através de argumentos, né? Eles começam a apresentar argumentos. Mas a mulher que o Senhor me deu, a serpente que o Senhor criou, né? No final, então, eles continuam com seus esconderijos. Né? Por que é tão fácil cair na mesma armadilha de tentar culpar outras pessoas pelo nosso próprio erro? Será que temos coragem de permitir que a graça nos leve à confissão do erro? É muito comum, né, quando nós erramos, a gente fala, mas o outro faz pior, isso que eu estou fazendo aqui não é nem tão grave assim. Se o outro faz pior, né, nós somos tão errados quanto o outro. Isso só prova que todos nós somos pecadores. Isso não me exime de culpa, pelo contrário, inclui o outro na culpa também. Mas isso não existe redenção por similaridade, né? Só pelo fato de que somos similares a outras pessoas não há redenção. A única maneira de encontrarmos redenção, segundo a Bíblia, é quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e permitimos que Ele nos cure da nossa malignidade. Então, acusar outros ou nos adequarmos ao padrão social, isso não vai fazer com que sejamos melhores ou com que nos livremos da nossa culpa. A única maneira de nos livrarmos da nossa culpa é confessando nossos pecados e aceitando a Jesus Cristo, né, como o nosso Salvador. Por que é tão reconfortante observar que no próprio Éden, onde o pecado e o mal tiveram início na terra, o Senhor recomeçou a revelar o plano da salvação. O Senhor começou a revelar o plano da salvação. Então, o plano da salvação ele não foi algo tardio que pegou Deus desprevenido. Né? Em Apocalipse 13, verso 8, diz que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, ao fundar o mundo, Deus sabia que precisaria enviar o seu Filho para morrer. Mesmo assim, nós fomos criados. Né? Apocalipse 14, versos 6 e 7 também fala de um evangelho que é eterno. Ou seja, o evangelho, o plano da salvação é eterno. E Deus já havia planejado desde o princípio. Na parte de quinta-feira, então, nós sabemos, né, que Deus nos amou a ponto de nos criar, mesmo sabendo da queda. Né? Na parte de quinta-feira fala sobre o destino humano, né, sobre o propósito de Deus em salvar o ser humano. Mesmo o ser humano tendo encontrado a morte, né, a morte é uma consequência. É a consequência mais geral do pecado, por assim dizer, né? Porque todos nós, de alguma forma, vamos encontrá-la em algum momento da nossa vida. É o oposto da criação, né? Primeiro Deus tomou do pó da terra e fez o homem, agora o pecado faz o homem regredir ao pó da terra, né? E então, mas ainda assim Deus tem um plano e deseja salvar o ser humano no final, né? Temos a tendência de pensar que o conhecimento em si é bom, mas por que nem sempre esse é o caso, né? Sobre quais coisas é melhor nada sabermos, né? O ser humano, né, almejou conhecer o mal, algo que Deus o havia privado, né? Da mesma forma, nós muitas vezes recusamos os nãos de Deus e preferimos conhecer a consequência do não de Deus pelas nossas próprias experiências, ou seja, indo lá e experimentando. Então, muito sofrimento poderia ter sido poupado se nós tivéssemos ouvido a palavra de Deus e
ouvido o não de Deus como uma coisa boa. Então ainda hoje nós corremos o risco de repetir os mesmos erros que foram cometidos lá no Éden, apesar de já sabermos o quanto mal é o mal. O mal, ele hoje está descortinado diante de nós. Adão e Eva poderiam não saber exatamente do que se tratava o mal, mas nós já temos o mal descortinado diante de nós. Então por que escolhemos o mal? Então que o Senhor nos ajude, a estarmos sempre escolhendo o lado do bem, e que possamos, através da palavra, através dos não de Deus, através daquilo que a palavra de Deus nos diz que não devemos praticar, que possamos então encontrar um caminho seguro onde não vamos passar por alguns sofrimentos que a palavra de Deus nos protege quando aceitamos plenamente. Então eu termino aqui a minha participação, e agora você vai lá para Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio. No final eu volto com as perguntas para que possamos fazer também a oração final e encerrarmos a lição. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí, parceiro. Tem uma vida corrida, mas sempre firme aí, compartilhando conosco aí na linha do rodapé. Bom, pessoal, agora nós temos então na ponta da linha com o Ricardo, teremos as entrelinhas aqui do livro As Flores do Mal, e depois o Alexandre na ponta da linha novamente. Então, Ricardo, chega aí que agora é com você. Olá, pessoal, chegamos então à lição 2. Nós estamos gravando aqui antes do resultado final do vídeo da lição 1, mas a gente já viu que o vídeo da lição 1 ele está numa evolução que está fora da curva, então tem um número de visualização maior do que o normal. Esperamos que a lição de Gênesis toda ela tenha esse mesmo movimento para cima. Não sabemos muito bem qual é a razão, mas ficamos felizes. Felizes também, falando de felicidade, vou agradecer aqui em público. Quem acompanha o canal sabe que escrevi um livro ficcional, um livro de fantasia. É uma mega Haggadah, pelo menos um começo de uma mega Haggadah, que vai se desenvolver em alguns volumes. A ideia do próximo volume já está na minha cabeça. Queria agradecer publicamente aqui ao nosso amigo, nosso irmão ali, o Michel, que já leu o livro inteiro, até me ajudou com algumas correções que já foram feitas, inclusive. Ele foi lá no site da Amazon, inclusive, foi o primeiro a me dar 5 estrelas na Amazon, que já deu uma impulsionada legal. Ele comprou o livro, fez o comentário, percebi, sei que leu mesmo o livro e percebi que a essência do livro ele captou. Diga-se de passagem, em razão do comentário que ele fez, muito legal. E agradeço primeiramente a Michel, esperando que apareçam outros Michels que possam estar contribuindo com a gente. Bom, esse é o primeiro agradecimento. Agora outra coisa, notícia, né? Eu abri uma conta no Wattpad. E qual seria a razão de eu abrir essa conta no Wattpad? O Wattpad, para vocês entenderem, é uma comunidade de leitores. Eu publiquei lá, lancei lá o primeiro capítulo. Você entra no site da Wattpad, você tem acesso aos novos escritores e a textos de muitas pessoas. Você segue o escritor, você, de certa forma, você pode até construir o livro junto com o escritor, dando feedback, dando opinião. Você auxilia, né, o escritor nesses testes sobre o livro. O Lúcio provavelmente já leu no comentário, teve uma irmã que falou sobre o livro técnico, sobre Bíblia que eu estava escrevendo, sobre a Semana da Criação. O primeiro livro sobre o Gênesis que eu pretendo escrever é Gênesis 1 e Gênesis 2, Semana da Criação. Já comecei esse livro.
Então eu proponho para quem tiver interesse essa troca de gentileza, de favores que nós estaremos fazendo. Eu posso estar disponibilizando trechos do livro do Gênesis, assim como disponibilizei um capítulo do meu livro de fantasia, e vou também fazer um feedback com o volume 2 do livro de fantasia, e vou buscar esse feedback com os livros técnicos de religião. Gênesis, eu pretendo fazer Gênesis 1, Gênesis 2 e o Gênesis inteiro. E eu já tenho coisas escritas sobre Bereshit, sobre o livro de Gênesis, eu tenho material escrito que poderia estar disponibilizando e trocando informações com você para desenvolver o melhor livro possível. Então, quem tiver interesse de participar deste projeto, procura Richard A. Smith, que é o meu nome, meu pseudônimo, com o qual eu publiquei o primeiro livro de fantasia e não sei se vou publicar o livro técnico também com pseudônimo, mas na plataforma do Wattpad está lá com esse pseudônimo. Então é isso, gente. É uma troca, né? Somos irmãos e agradeço ao irmão Michel que reitero, né? Que deu essa mega força aí. Bom, gente, última coisa. Fiquem sabendo também que daqui para frente, em todos os vídeos que nós estamos disponibilizando para vocês, sem nenhum custo, coisa tal, vai ter na descrição os links. O link do Wattpad, o link para comprar o e-book, que custa uns R$29, o link para comprar o livro físico, que já está disponível o e-book está disponível na Amazon, o livro físico está disponível, o livro físico e o e-book disponíveis no Clube do Autor, o livro físico e o e-book também estão disponíveis na Wiclap. Vai estar sempre o link aqui na descrição para vocês em todos os vídeos que nós estamos fazendo. Quem tiver interesse de dar essa colaboração, vai estar sempre aqui, beleza? Então vamos lá, gente. Lição número 2, a queda. Nós já estamos em Bereshit, no Gênesis 3. E o verso áureo, a cabeça, o Rosh, né, é Gênesis 3,15. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá na cabeça, e você lhe ferirá no calcanhar. Aqui é o Eterno falando com a serpente. Lúcio, vamos para o próximo slide, que nós temos alguns textos para ler e alguns comentários de teólogos cristãos. Eu vou trazer também alguns comentários de alguns rabinos judaicos, não está no slide, mas eu vou falar para vocês. Vamos lá. Primeira coisa a se destacar. Primeira coisa a se destacar, gente, é isso aqui. Eu já falei para vocês, né, que aqui é o Eterno falando com a serpente. Mas tem alguém que vai ferir a serpente na cabeça, que está aqui, gente, ó. Entre a tua semente e a semente, então, a semente da mulher. E a expressão hebraica que nós encontramos aqui é Hu. Vou dar uma lidinha no original aqui para vocês, gente. Ben-ha, shiti, ben-ha, uvein, Raishá, uvein, zerreá, uvein, zerreá. Yeshufecha, rosh, veatá, teshuferhu, akev. Algumas coisinhas aqui no original se destacam. Eu vou começar pela última, que já me chamou a atenção. Todos sabem o nome de Jacó, Yaakov, certo? E no finalzinho dessa frase nós temos aqui Akev, que é no caso o calcanhar. O nome de Jacó é Yaakov, porque ele veio depois de Esaú, como se tivesse pego pelo calcanhar de
Esaú. Só que essa expressão também existe, ela também significa trapaça. E Esaú faz um jogo de linguagem com o nome de Jacó com relação à trapaça que ele achava que ele teria sofrido com a situação da venda da primogenitura pelo prato de lentilhas e por ter enganado, se sentir enganado, Yaakov, Yakev. Esta expressão idiomática também pode significar, dentro de uma análise profética, o que a serpente tentaria fazer com o Messias, com o Mashiach. Tentaria enganá-lo, tentaria comprar a sua primogenitura. Quando aconteceu isso, gente? Isso aconteceu durante a vida inteira de Cristo, mas isso aconteceu de forma muito nítida no deserto, durante as tentações, quando a identidade do Mashiach foi numa tentativa de enganá-lo, de tentar confundi-lo em todas as tentações no deserto. Então tem este ponto. Mas vamos lá. A expressão, outra expressão que se destaca é essa expressão aqui, gente. Hu, ele, aquele ou aquilo. Está essa expressão aqui. Este te ferirá na cabeça. Existe a interpretação cristã de que isso se refere a Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Existe a interpretação rabínica também que isso aqui se refere a Mashiach. Isso também existe. Só que, obviamente, eles não acreditam que Yeshua seja o Messias, mas que o inimigo, que Hassatan, ele tentaria enganar o Messias. Ocorre aí alguém aí para estar... Não, mas para começo, eu assisti um vídeo, ouvi algum rabino falando, em um vídeo no YouTube falando que no judaísmo, o judaísmo não entende que a serpente ela é Satã. Isso daqui, guarde que isso daqui vai ser tema para quando nós chegarmos na lição de domingo, para quando nós falarmos da serpente. Vamos para um comentário, então, um comentário cristão aqui, de um teólogo. O Thomas Coke aqui, gente, vamos lá. Ela, a semente, aí abre parênteses, Cristo, que também é chamado na Torá semente de Abraão, em hebraico seria Zerá. Veja Gálatas, e daí ele pede para nós vermos Gálatas 3,16. Machucará sua cabeça, destruirá você e fará sua derrota total. Isso na cruz do Calvário e na ressurreição. A frase machucando a cabeça expressa a destruição total da serpente, cuja vida, poder, sabe-se, residem na cabeça. E ferirás o calcanhar, ferirás ou esmagará a parte inferior, isto é, matará ou destruirá no corpo. Então aqui neste comentário está querendo dizer com relação à morte. Então a interpretação dada, Thomas Coke aqui, é que este ferirá o calcanhar se referiria à morte de Cristo na cruz. Uma outra interpretação. Cuja natureza divina ressuscitara da morte. Triunfante sobre Satanás e o túmulo. E levando-o de cativeiro em cativeiro, pois ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós vemos aqui na lição de sábado, gente, a lição de sábado normalmente a lição ela faz uma introdução e mais ou menos dá um panorama geral do que ela é falada, do que é falado, né? Aqui nós temos vários versículos que já entram direto ao assunto, que vai ser lido, que vai ser analisado na segunda e no domingo, na segunda e nos outros dias da semana. Nós vamos passar por esses textos. Vamos lá, vamos para o próximo slide. E já vamos entrar no tema
de domingo e de segunda-feira. Primeiramente, nós temos aqui um comentário na ponta da linha de sábado, Gênesis 2, 16 e 17, que está aqui, abre aspas, vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore dos jardins comerei livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então tem algumas palavras aqui que elas se destacam no texto e no original. Uma delas, a primeira delas, é a questão da árvore. E por isso que eu vou trabalhar essa questão da árvore no sábado, porque nos outros dias da semana, então, eu trabalho o mesmo texto, só que com outra palavra hebraica. A expressão árvore no original é etz. Etz. Árvore, gente, etz, ela se escreve com um ain e com um tzade. E ela pode significar árvore ou pode significar madeira. Só que com exatamente as mesmas letras. Exatamente as mesmas letras, sem nenhuma diferença, você escreve utz. Ah, tá, mas o utz é diferente, porque tem o sinal massorético diferente. Só que o sinal massorético a gente foi inserido depois. O sinal massorético não tinha no original. Ou seja, o sinal massorético foi interpretado. Foi criado sinais de vogais que não tinham no original, sinais vocais que foram acrescentados. Então, no original não tem diferença nenhuma do que está escrito. São exatamente as mesmas letras, porque no original, lá atrás, antes dos massuretas, não tinha vogal na língua hebraica. Utz significa aconselhar, significa assessorar. Então, numa linguagem poética, numa análise poética, numa análise, às vezes, figurada, pensando no pardês, né, saindo ali da interpretação remês para uma Peshat para uma interpretação remês, né, Peshat literal, remês alegórica, nós poderíamos dizer que o homem foi buscar o conselho do inimigo. Ele foi atrás de se aconselhar, de ser assessorado, uma vez que árvore ela tem uma raiz idêntica a conselho na língua hebraica. Vamos então para o próximo verso. Vamos lá, continue. Isso aí. Vamos lá. Isso. Gênesis 3:19. No suor do seu rosto comerás do pão até que te tornes a terra, porque dele foste tomado, portanto és pó. Em pó tornarás. A expressão afar, que significa pó, poeira, terra, areia ou cinzas. Aqui tem um outro trocadilho, Adam. É o nome de Adão. Mas também Adam é da mesma raiz, Adamá, homem, ou inclusive o vermelho da terra. O nome Adão está relacionado, é também a mesma raiz de uma expressão hebraica para o homem e para a humanidade e também para o vermelho da terra, a cor vermelha e a própria terra, de onde na alegoria bíblica nós entendemos que o homem, no caso o homem primordial, Adão, teria sido feito. Vamos lá. No sábado, na ponta da linha, esse texto aqui de Gênesis 3:19 foi colocado pelo seguinte: a ameaça da morte associada à advertência sobre da desobediência que está lá em Gênesis 2:17 se cumpria e eles morreriam. Aqui nós estamos vendo Yetzer Hará. Semana passada nós vimos Semana da Criação em dois relatos, um primeiro relato do Gênesis 1 e um relato do Gênesis 2. E nós começamos ali no Gênesis 2 indo para o Gênesis 3 e estamos começando agora a ver as consequências do pecado. Então, Yetzer Hatov semana passada, agora nós vamos começar a entender Yetzer Hará,
formação má. É muito comum, esse começo de Bíblia, gente, é muito importante, porque é muito comum a crítica do ateu ou daquela pessoa magoada com o sofrimento, do agnóstico, ou daquela pessoa magoada com os sofrimentos do mundo, que não consegue justamente entender isso, esses dois tempos. O Eterno criou um mundo sem sofrimento, um homem sem mácula, sem defeito de caráter, uma mulher sem mácula, sem defeito de caráter, um planeta perfeito, um planeta Tov, Meod. E ele cessou e trouxe integralidade no sábado, construindo um lapso no espaço-tempo quando ele pudesse se relacionar com tudo aquilo. Naquela alegoria que nós construímos é como um pai e uma mãe que constroem um quarto para um bebê. Colocam tudo, luz noturna, depois uma luz normal, colocam as pelúcias, que são os animais, colocam os enfeites, que são as plantas, depois trazem a criança e depois passam tempo com esta criança. E agora vem o Yetzer Hatov, e esse verso traz justamente isso, gente. Isso nos mostra, não que antes do pecado não haveria trabalho, que não era plano de Deus que o homem trabalhasse. A ênfase aqui, ó, é aqui, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, o trabalho nos leva a concluir que o trabalho idealizado por Deus era um trabalho que não trazia fadiga, que não trazia o cansaço, até que te tornes a terra. Também nos leva a crer que antes, o óbvio, né, que antes do pecado não existia a morte, que o plano de Deus não era que a morte existisse nesse planeta que ele formara, porque dela foste tomados, portanto a este pó e ao pó tornará. Vamos para o próximo verso, Lúcio. No sábado ainda. Gênesis 3, Bereshit 3, 24. Então disse o Senhor, seu Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem, Tov, e o mal, o Ra. Ora, pois para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, e havendo lançado o homem para fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Aqui, gente, fazendo uma análise nesse verso, uma análise bem especulativa, mas pode ser plausível, né? Nós fazemos uma interpretação literal. Esse fruto da árvore da vida, nós podemos fazer aquela interpretação alegórica lá no Uremês, ela é válida, nós podemos fazer as duas simultâneas, nós podemos fazer o Peshat, a interpretação literal, podemos fazer o Drash, que temos que tomar muito cuidado com o Drash, porque daí nós trazemos para o texto outros textos que às vezes podem não ter muito a ver, porque nós é que vamos escolher, construindo parashás, construindo porções. Então aí nós temos que ter mais cuidado. Nós podemos trazer aqui no Drash também questões filosóficas, questões científicas, aí é o mais complicado também de se interpretar aqui nessa dimensão do Pardes aqui, é trazer questões filosóficas para entender o texto. Mas não é que seja errado, mas nós podemos usar esse mecanismo de forma errada. E o Sod é o oculto. Aqui é mais complicado ainda, muitas coisas se introduzem na religiosidade quando nós tentamos buscar o oculto, mas que de fato existe o oculto em alguns textos, e muitas vezes na Bíblia o próprio texto diz, o Apocalipse inteiro, por exemplo. Boa parte do livro de Daniel também é selado, é fechado, é o oculto, está dizendo que é o oculto, é Sod, temos que buscar o Sod. Mas, como eu estava dizendo, aqui, tentando ali no Drash, imaginemos o seguinte, gente, se alimentaram um ser perfeito e ele se alimenta de um fruto com substâncias estranhas,
não precisamos especular a sério. Essas especulações são apenas de natureza lúdica e quando forem ditas, devem ser ditas que são de natureza especulativa. Esse é o grande problema, inclusive, do YouTube. Às vezes, para ganhar like, nós transformamos especulações em coisas muito sérias, quando elas, na verdade, são apenas especulações. Então, vamos imaginar, poderia ter, sei lá, tido em razão do que ele se alimentar, uma contaminação bioquímica, uma mutação genética, alguma coisa. O Satanás preparou aquele alimento, o modificou com substâncias que mudariam o gênesis dos nossos primeiros pais, isso depois foi passado hereditariamente. Tudo isso muito interessante, pode ser, pode não ser, mas repito, especulativa. Sempre a natureza especulativa. E digo mais, o texto não quer dizer isso. O texto não se comunica com essas coisas, nós construímos essas comunicações. Então vamos continuar, sempre tomando esses cuidados. E havendo lançado o homem para fora do jardim, pôs querubins. Aqui tem um ponto que eu quero trazer para você, gente. Ellen White fala no Patriarcas e Profetas. Ellen White, uma teóloga adventista, para os amigos seculares que estão assistindo o vídeo, nós trazemos aqui comentários de teólogos, de judeus, e Ellen White é uma comentarista, uma teóloga adventista. Ela fala que antes do dilúvio, este querubim, ele seria uma testemunha silenciosa sobre a história que era contada com relação à origem do universo, a origem do mundo. Essa história que foi contada de Adão, que foi contada de pai para filho. Então tem esse acréscimo, esse texto aqui. Vamos então para o próximo slide, Luz. Este texto na ponta da linha, ele está aqui no penúltimo parágrafo da lição, nosso guiazinho. Além de serem proibidos de comer da árvore, também foram expulsos do jardim, o texto que a gente acabou de ler. E, portanto, não tinham mais acesso ao que poderia ter-lhes dado vida eterna como pecadores. Gênesis 3, 22, veja bem. Então, aqui novamente aquela interpretação. Acredita-se que esse homem, que por alguma maneira teve a sua natureza modificada quando se alimentou desse fruto, se foi biológico, se foi genético, se foi epigenético, não sabemos, mas especulativo. A interpretação aqui na ponta da linha do nosso manualzinho é de que se eles estendessem a mão e se alimentassem, eles teriam vida eterna, mas uma vida eterna em pecado. Uma vida eterna em sofrimento. E que, em tese, por esta razão, partindo dos pressupostos textuais e dos pressupostos de crença e de fé do autor do nosso manualzinho e da doutrina de muitas igrejas cristãs, houve a mitzvah, houve o mandamento, houve a proibição de que os nossos primeiros pais se alimentassem novamente da árvore da vida. Lembrando também que existem algumas interpretações que enxergam essa história, inclusive no judaísmo. No judaísmo, até no cristianismo, enxergam essa história apenas na dimensão interpretativa aramês, mesmo que eles não saibam disso. Ou seja, eles acham que tudo isso é apenas alegoria. Então, podem olhar esse texto e vê-lo de algumas maneiras. Primeira maneira, é tudo literal, é uma história literal. Segunda maneira, é tudo alegoria. Não tem árvore, não tem fruto, não tem serpente, é uma alegoria, é tudo alegórico. E uma terceira maneira, você pode interpretar. Não, ele conta uma história literal, tem uma construção poética que nós buscamos alegorias, nós buscamos os termos hebraicos, então ele tem uma construção alegórica que serve, inclusive, para entendermos profecias de outros livros da Bíblia. Então, para isso é importante também dali da dimensão aramês. Então, tem, primeiro, só literal, só alegórico ou as duas. Vamos lá, vamos continuar então.
E no último parágrafo, a gente já introduziu na segunda-feira, já na terça-feira, em muitos textos, tá? Gênesis 3:1. Ora, agora a gente está propriamente no domingo. Domingo vai falar sobre serpente. Mas a gente já falou muita coisa do domingo aqui nos slides anteriores, inclusive domingo e segunda. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. O Bereshit, Gênesis 3:1. A expressão hebraica para cobra é nahash. Um cuidado que eu vou tomar, eu vou advertir vocês, gente. Às vezes vocês vão procurar no hebraico e vocês não sabem a pronúncia da transliteração. É muito comum, por exemplo, a pessoa não fala chesed, a pessoa fala chesed. Porque vocês vão ler lá em português, vai começar com CH, igual aqui, ó. Nahash. Se vocês forem pegar o slide e vocês forem ler na língua portuguesa, vocês vão ler Nashash. E não é Nahash. Este CH aqui é a transliteração da letra Rei. E a pronúncia dela é um R como se tivesse um catarrinho, gutural, que fala. Então, Nahash. Antes de eu ler os demais textos, gente, na ponta da linha aqui, o autor vai falar que é o seguinte, ó, a sintaxe dessa frase sugere-se ênfase. Além disso, a serpente tem um artigo definido. O que seria esse artigo definido aqui, gente? Porque no hebraico as palavras grudam, sabe? Então, nós temos Ve-ha-nahash. Nós temos aqui, gente, a expressão, o texto original assim, Ve-ha-nahash Haya Arum Mikol. A serpente era mais astuta de todas. O artigo que ele está falando aqui é o Ha. Por quê? Por exemplo, nós temos o livro de Jó. Essa mesma interpretação é falada quando diz e veio Ha-Satã. Porque o artigo ele gruda na palavra, ele emenda. Os artigos emendam e viram um elemento, quando ele emenda no começo da palavra, ele vira um elemento prefixal. Às vezes pode grudar no final, aí ele vira um elemento sufixal e a palavra fica maior, ela fica comprida. É por isso que quando se lê no original, você vai em busca das raízes, porque conhecendo as raízes, você vai conseguir entender. Então você vai ter que olhar e meio que... Quem viu os nossos slides, às vezes eu sublinhava de vermelhozinho, sabe? O elemento prefixal, o elemento sufixal, porque na verdade o sentido estava ali no meio, porque grudou e virou uma palavra maior. É o que aconteceu aqui. Ve-ha-nahash. Mas serpente, cobra, seria nahash. E ele fala o seguinte, gente, na ponta da linha, fala o seguinte, olha. Tem um artigo definido, indicando que se trata de uma figura bem conhecida, como se o leitor já devesse saber quem é. Assim, a existência deve ser afirmada desde a primeira palavra do capítulo. E depois nós vamos ter alguns textos aqui que nós vamos atrás. Então, é como a questão do que eu falei para vocês. Ha-Satan, tem lá o artigozinho grudado, ou seja, o Satanás. O Satanás. E no livro de Jó, e veio Ha-Satan junto com os filhos de Deus. Nós temos, por exemplo, Mishkan HaKodesh. HaKodesh, o santuário de santidade. Também dá uma ênfase do artigo aqui que o autor está falando, aqui na ponta da linha. Então vamos às passagens lá, gente. Que está aqui na primeira pergunta. Quem era a serpente e como essa enganou Eva? Então vamos lá. Lendo o texto bíblico, o Novo Testamento. Então isso daqui serve para cristãos, né? Porque o judeu não aceita o Novo Testamento, exceto alguns judeus que são messiânicos. 2 Coríntios 11:13. Não só alguns judeus são messiânicos, como aqueles judeus do primeiro século. Porque foi um judeu que foi Shaul, o enviado, Saulo, o apóstolo, que escreveu.
Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, e aqui é arum, astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos vossos sentidos. Essa é a parte da simplicidade que há em Cristo. Vocês notam aqui uma sutileza, gente? Às vezes, nós criamos raciocínios complexos demais. E foi o que a serpente astuta fez para enganar. Porque o raciocínio de Cristo, inclusive o Rabino Hillel já dizia isso, gente. Ele não falava de Cristo, né? Mas ele falava que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse é o mandamento. O resto é apenas complemento. E o Messias, porque Hillel nasceu antes de Cristo, tá? E o Messias, Yeshua HaMashiach, já disse isso, o maior de todos, em resposta a um rabino. O maior de todos os mandamentos é amarás o Senhor teu Deus. Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad, ou seja, ouça Israel, nosso Deus é único, para já marcar a unidade do mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E o segundo mandamento, o segundo maior, é amarás ao próximo como a ti mesmo. É simples. Para cumprir a lei, a mitzvah da Brit Hadashah, o mandamento da nova aliança, é simples isso, não tem complexidade nenhuma nisso. Faça isso na sua vida, é isso. A emuná, você foi chamado para uma fé específica. A sua emuná é essa, a sua chamada é esse. Cuidado com certas complexidades. Então vamos lá. Seguindo. E fez-se uma batalha no céu. Miguel, mas seus anjos combatiam contra o dragão. E combatia o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Não foram os mais fortes, nem mais foi o seu lugar achado no céu. E foi lançado o grande dragão, a saber, a antiga serpente. Então aqui nós temos mais um judeu, só que obviamente é um texto cristão. Nós estamos falando de João. Gente, ele sabia de alguma coisa no primeiro século para fazer essa associação. O apóstolo Paulo e o João, alguma coisa ele sabia no primeiro século para fazer essa associação. Nós não sabemos exatamente todos os textos que tinham à disposição, mas nós sabemos que, primeiro, temos a convicção que foram eles que escreveram. Gente, o número de manuscritos da Bíblia que existe nos dão plena credibilidade que foram eles que escreveram. E que, naquela época, no judaísmo, existia esse tipo de pensamento de que a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Só que nós temos outros aí. Nós temos dentro do judaísmo, nós podemos encontrar comentários rabínicos diferentes, com pensamentos variados, com relação se a serpente é ou não. Como eu já disse, existem alguns judeus que falam que não é, tem os judeus que falam dessa interpretação, mas, por exemplo, nós encontramos, gente, na Zohar, alguns comentários. Zohar é o livro da Cabala, inclusive, é o misticismo judaico, então nós estamos falando de um pensamento místico judaico. E nós temos 3 posicionamentos que nós encontramos na Zohar, falado por 3 rabinos diferentes. O primeiro, no caso Yitzhak, ele falaria que a serpente seria o próprio Satanás. O segundo seria Yehudá, que falaria que não, que seria a serpente mesmo que estaria lá. E o terceiro fala, não, os dois estão corretos. Que a serpente ela teria se utilizado, que teria sido utilizada por Hassatã. Então o primeiro diz, não, foi Hassatã que enganou Havá, foi o Satanás que enganou Eva. Não, foi a serpente que enganou Eva, é o segundo. E o terceiro, não, vocês dois estão certos. Foi Satanás que se utilizou da serpente como um mecanismo, como um receptáculo
para enganar Eva. Então teria dentro do judaísmo essas três visões diferentes dentro da Zohar. E existem outros comentários. Gente, se você for ver Talmud, você vê comentários diferentes. Se você for pensar escola Shammai, escola Hillel, a interpretação da mitzvah é completamente diferente. Hillel é o rabino do amor a Deus, amor ao próximo. A escola Shammai é uma escola muito mais rígida, muito mais... É completamente diferente a interpretação. Então, são comentários que muitas vezes um comentário destoa do outro. Então, vamos continuar aqui no domingo. Isso aí, obrigado. Agora, na ponta da linha ainda, o autor da lição trouxe, gente, as escrituras identificam a serpente como inimigo de Deus. E a referência é Isaías 27:1. Então, nós vamos ler Isaías 27:1. Naquele dia, dia do juízo, o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Outro versículo que é trazido aqui, gente, nós vemos também na ponta da... As escrituras identificam a serpente como inimigo de Deus, Isaías 27:1 que acabamos de ler. E explicitamente chama o diabo de Satanás em Apocalipse 12:19. E foi lançado o grande dragão, a saber, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, gente, então paramos aqui no Apocalipse e vamos voltar aqui para a ponta da linha, porque também nós trazemos aqui, nós temos o comentário de uma teóloga americana, no caso Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 99, abre aspas. Para realizar sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium, um disfarce bem adequado ao seu propósito, e enganar. Naquele tempo, a serpente era uma criatura mais astuta e belas da terra, tinha asas, enquanto voava, apresentava um esplendor deslumbrante, tendo a cor e o brilho do ouro polido. Então vocês vejam bem aqui a interpretação desta teóloga adventista coaduna com aquele terceiro pensamento que nós encontramos lá de Shimeão, lá da Zohar, que é que Hassatan se utilizou da serpente e, de certa forma, como a expressão utilizada aqui foi como médium, como um mecanismo. Então ele fez com que ela falasse. Na ponta da linha ainda, gente, nós seguimos, ao falar sobre o diabo em qualquer forma que aparece na Bíblia, não traz uma simples metáfora. Nós já falamos muito sobre isso, né, gente? Existem aquelas três possibilidades interpretativas. Satanás é descrito como um ser literal e não apenas como um símbolo retórico, ou um princípio abstrato que representa o mal ou o lado tenebroso. Vou fazer aqui, gente, vou trazer aqui para vocês a interpretação da serpente na Zohar. Na Zohar nós encontramos três interpretações diferentes. Por exemplo, Itzhak fala que aquela serpente era o Yetzer Hatov. Yetzer Hará, perdão. Yetzer Hatov de natureza boa. Que aquela serpente seria o Yetzer Hará, ou seja, seria uma abstração. Seria uma ilustração, uma alegoria para representar a natureza pecaminosa, o mal. Depois nós temos Yehutá, que ele fala que Hassatan é a serpente. E depois nós temos Shimeão, fala, não, vocês dois estão certos, que Hassatan
se utilizou da serpente como um mecanismo para que fosse introduzido em Havá Yetzer Hará, Yetzer Hará, natureza mal. Então, a serpente é Hassatã, e ela também simbolizaria alegoricamente Yetzer Hará. Então, nós temos o comentário de Ellen White, de uma comentarista bíblica cristã, que se coaduna com este último, que diz o seguinte, abre aspas, Patriarcas e Profetas, página 29. Para realizar sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente, como médium, um disfarce bem adequado ao seu propósito de enganar. Naquele tempo, a serpente era uma das criaturas mais astutas, Arum, em hebraico. Não está escrito isso foi eu que coloquei. E belas da terra. Tinha asas enquanto voava. Apresentava um esplendor deslumbrante, tendo cor e o brilho de ouro polido. Um detalhe aqui do comentarista do nosso manual, que também já faz uma referência já tem um link com o que nós falamos daquele pensamento lá, uma das linhas de pensamento que nós encontramos na Zohar. Ao falar sobre o diabo, em qualquer forma que pareça, a Bíblia não traz uma simples metáfora. Vocês percebam? O primeiro comentarista judeu que eu falei, ele enxerga a serpente, que Nahash, serpente, seria Yetzer Hará, natureza pecaminosa, natureza má, uma abstração, essa primeira aqui que o autor na ponta da linha do nosso manualzinho refuta. A Bíblia não traz uma simples metáfora. Satanás é descrito como um ser literal, aquele segundo pensamento. Não, Hassatã é a serpente. Hassatã é Nahash. E não apenas um símbolo retórico ou um princípio abstrato para representar o mal ao lado tenebroso da humanidade. Ou seja, não é uma simples abstração de Yetzer Hará. A serpente não se apresentou como inimiga de Deus, ao contrário, se referiu com palavras de Deus ao quais ela repetiu e pareceu apoiar. Então vamos lá, vamos ao próximo texto que está aqui na ponta da linha, que o autor traz aqui, Mateus 4:6. Por quê? O autor fala da serpente astuta. E ele traz uma passagem da Brit Hadashah do Novo Testamento, Mateus 4, justamente a tentação de Cristo. Ou seja, ele faz um paralelo entre a astúcia da serpente quando fez cair Eva e a astúcia do inimigo tentando fazer cair Cristo. Diz o seguinte, disse-lhe Deus, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos lhe dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca com o teu pé tropeces em alguma pedra. Você vê o pensamento complexo e bagunçado? Ele complica as coisas, ele junta outros elementos para que se perca de vista o elemento central. Esta é a astúcia. É muito importante isso para a gente. Gente, às vezes nós estamos numa realidade adventista, muitas vezes misturada com política, e nós estamos sendo enganados por esses pensamentos cheios de elementos estranhos que são trazidos, que são agregados. Isso pode ser astúcia, Arum, a serpente. Último parágrafo, gente. Observe também que a serpente não discutia imediatamente com a mulher, mas fez uma pergunta indicando que acreditava no que o Senhor disse. Ao final perguntou, é verdade que Deus disse? Assim, desde o início, podemos ver o quanto era astuto o enganador. Nós vamos, na próxima na lição de segunda, nós vamos avançar mais e vamos entender mais essa astúcia da serpente. Mas vamos lá. Então, o próximo texto que é pedido para a gente ler, gente, a gente já leu Gênesis, na pergunta 1 do nosso manualzinho, que fala o fruto proibido, é o título, né, segunda-feira. Compare as palavras da ordem divina de Adão com as palavras a serpente e a mulher. Quais são as diferenças entre as diferentes falas? Nós já lemos Gênesis 2, 16 e 17, e então nós vamos direto para Gênesis 3, 1. Vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aí Gênesis 2, 16 e 17. Já falamos a questão aqui do conselho, né? A gente já tinha falado isso. Vamos para o próximo slide, então vamos ver agora a diferença da ordem. Vamos lá, próximo, vai Lúcio. O fruto proibido. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo do Senhor. Deus tinha feito, e esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morras. Vocês veem um acréscimo aqui? Havá falando, nem nele tocareis. Satanás se aproveita disso. Provavelmente ela toca o fruto e não acontece nada. E aí que se abre o espaço para experimentar do fruto e outros pontos. A questão aqui, o fruto, gente, a expressão pri, hebraica, significa fruto, fruta, produto, resultado, consequência, ganho, ou pode-se ler também peri. Peri é a palavra hebraica para fruto, que pode ser a consequência da árvore, a consequência do conselho. Eu vou me posicionar aqui, gente. Toda vez que eu leio o texto, eu faço uma interpretação do texto literal, que é a interpretação Peshat, e alegórica. A interpretação drástica do Gênesis, para mim, é tudo eu uso só para especulação, ou quando se agrega outros textos que expressamente estão explicando a semana da criação no restante dos livros da Bíblia. Quando mistura filosofia, para mim é tudo especulação, encaro como especulação. Quando mistura ciência também, mesma coisa. E eu só aceito Sode se o próprio texto diz que está selado o sentido. Senão eu não aceito Sode. Porque senão a gente começa a procurar coisa e chifre na cabeça de cavalo por cima do texto. Então tá bom, vamos para o próximo. Gênesis 3, 1, 6. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Interessante, gente, aqui, muitas vezes, o pecado entrou pela mulher no mundo. Só que você encontra, em toda a alegoria construída, Cristo não é a segunda Eva. Cristo é o segundo Adão. Por mais, às vezes, as pessoas falam, não, a Bíblia é machista, porque a Bíblia fala que o pecado foi a mulher que trouxe para o homem, e que ela que entrou por ela. Só que o apóstolo Paulo constrói os seus textos, as suas cartas. O pecado entrou no mundo por Adão, e ele sairia desse mundo por Cristo. Coloca Cristo como o segundo Adão. Então, neste ponto da construção do texto, não tem nada de machismo. A responsabilidade, de certa forma, nas alegorias elas subsequentes, elas caem todas no homem. Elas caem em cima do Adão. É óbvio que é possível se fazer interpretações machistas do texto bíblico. É possível se fazer interpretação machista de qualquer texto, não só do texto bíblico. É óbvio que existia um machismo patriarcal na época do primeiro século, evidente que existia, e digo mais, existe ainda nos dias de hoje, colocando a mulher não no seu devido lugar, ao lado do marido, como um auxiliador e um marido que ama esta mulher e que também se submete a ela que se submete ao marido, o marido que se submete a ela. Tudo bem, vamos lá. Então, gente, o primeiro ponto da diferença, eu já falei o primeiro ponto da diferença, agora vamos para um segundo ponto que está na ponta da linha, que seria o seguinte: a expressão hebraica é mut, para morrer, e ela é repetida 2 vezes. Ela foi traduzida para a língua portuguesa como certamente morrerás, mas se fosse traduzir literalmente, significa morrer, morrerás.
Então, daí colocaram certamente. Não tem esse certamente. Certamente foi uma maneira de deixar mais fácil a compreensão. Então seria, palavra por palavra seria: se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Que é uma expressão idiomática para dizer certamente morrerás. E Satanás, ele coloca em dúvida esse elemento. Talvez no campo da especulação, em razão daquele acréscimo, ela pega, olha, não morri, toquei, não morri. E ela segue para os próximos passos. Um outro ponto, gente, que eu quero destacar, que também de certa forma está na ponta da linha, nós vimos, Semana da Criação, se utiliza muito a expressão para todos os dias da semana, Tov, que é bom. Primeiro dia da semana, se dá o decreto de como é que foi, luz, or, né? Vai Omer Elohim, e rior, vai rior. Disse Deus, hoje luz, e houve luz. Aí no final do decreto, era Tov. Tov, no sexto dia criou o homem, Tov Meod, muito bom. O sétimo, Shavat, cessou, Shavat, que é da mesma raiz Shalom, completude. Então ele criou um coordenado no espaço-tempo para que o Criador estivesse com a criatura. Então eles tinham tudo. Tinham Tov Meod e tinha Shabbat Shalom. E agora a Eva olha a árvore e ela... interessante, Tov. Ela tinha um Tov, dois Tov, de certa forma. Primeiro dia da semana, Tov. Segundo Tov Meod, Shalom, Shabbat Shalom. E ela olhou a árvore, olha, bom, Tov. É como se ela tivesse trocado um universo. Foi construído dessa forma, do bom, justamente para dar a ênfase, sabe? Ela olha uma árvore, uma enormidade de coisas criadas, incríveis, fantásticas. É mais ou menos assim. Você é o pai e você faz um quarto para a criança maravilhoso, tudo lindo, perfeito, paredes, luzes, animais, bichinhos, pelúcias, presentes e tudo, esse tipo de coisa. Vem um estranho, coloca uma coisinha insignificante no quarto e é isso que se destaca. E isso salta os olhos. E isso chama a atenção. E ela acha boa. Mais ou menos nesse sentido. Outra coisa. O argumento de Satanás para ela desejar ser como o Criador. Ela desejou o lugar do Criador. Ela ansiou ser como Deus. Ela ansiou estar no lugar, substituir o Criador, a criatura. Esse é o ponto que nós vemos aqui. Ó. Os dois argumentos de Satanás, imortalidade e semelhança com Deus, convenceram Eva a comer do fruto. Ocorre que semelhança com Deus. Nós vemos um texto lá anterior. Vaiomer Elohim, e disse Deus. Vaiomer Elohim, Naaser Adam, Betselemo Kidimutemo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Espera um pouco. Então nós vemos lá nos capítulos anteriores dizendo que homem na outra versão da criação, com outro objetivo, e fez homem e mulher, e fez macho e fêmea, a imagem e semelhança. Então nós vemos isso. O ser humano já tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. E Eva foi seduzida por justamente uma promessa de algo que ela já tinha. Os dois argumentos, imortalidade e semelhança com Deus, convenceram Eva. Ela já era imortal, uma imortalidade condicional, imortalidade com Deus, e o homem já tinha sido feito em imagem e semelhança. Então ela foi seduzida por algo que ela já tinha.
ela tinha algo melhor, muito maior, muito mais complexo, além daquele bichinho sarnento, aquela pelúcia sarnenta que foi colocada no quartinho, como na alegoria que nós construímos, e ela já era a semelhança de Deus. Bom, gente, por fim, encerrando, o autor na ponta da linha, ele vai trazer algumas questões que esta visão de uma imortalidade incondicional, nós temos que fazer essa diferença aqui. O pensamento cristão dominante é de uma imortalidade condicional. Agora, alguns segmentos cristãos também, às vezes espírita e até dentro do cristianismo tem um pequeno segmento, mas na ponta da linha destaca aqui a questão de religiões egípcias e gregas. Veja bem, as duas tentações, a de ser imortal e a de ser como Deus, estão na raiz da ideia da imortalidade das antigas religiões egípcias e gregas. O desejo da imortalidade, que acreditam ser um atributo divino, obrigavam essas pessoas a buscar uma condição divina a fim de adquirir imortalidade. Só que, repetindo, no relato ela já tinha imortalidade e ela já era a semelhança de Deus. Agora, nós temos a entrelinha e depois a lição com Alexandre. Bom, pessoal, chegamos à entrelinha. Lembrando, mais uma vez o que eu falei na ponta da linha, vai estar o link aqui embaixo para quem quiser participar da produção do livro Gênesis 1 e Gênesis 2, a Semana da Criação. Quem quiser contribuir, entra no Notepad, procura Richard A. Smith, segue, que daí eu vou estar soltando aos pouquinhos o livro lá. Quem quiser participar também do desenvolvimento do Miguel Ângelo, o volume 2 faz o mesmo procedimento. Quem quiser ajudar a gente, retribuir a gente também, vai estar o livro, o e-book, o link para comprar o e-book, o livro também, vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. Agradecer mais uma vez o Michel, que participou da produção do primeiro livro, dando feedback, ajudando a gente. E vamos para a entrelinha dessa semana. Gente, às vezes a gente precisa forçar um pouquinho para achar um link para a entrelinha da lição da semana. Nesse caso, a gente não precisa forçar nada. Por quê? A lição da semana fala justamente sobre queda, sobre natureza pecaminosa, e é justamente o que o livro das Flores do Mal fala sobre essa junção do belo e do grotesco, essa junção do romance e do belo e da romanceação e do grotesco moral. Antes de eu entrar propriamente no tema, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Charles Baudelaire, ele, com 6 anos de idade, ele perdeu o pai. Ele perdeu o pai e a mãe dele se casou. Ele nunca perdoou a mãe dele por isso, por ela ter se casado novamente. O padrasto dele, ele de alguma forma conseguiu mandá-lo para a Índia. Ele de alguma forma conseguiu voltar para Paris. Tudo isso nós estamos falando, gente, 1855, 1840 e poucos. Conseguiu voltar para Paris. Ele é uma pessoa que não precisou trabalhar, porque, como eu disse, o pai dele morreu aos 6 anos, mas deixou uma herança para ele. Então, ele tinha condições de se manter financeiramente. Ele é aquilo que os franceses chamam de flâner, que ele pratica flânerie. O que é isso? Ele passeava, ele contemplava Paris. Paris desta época estava passando por um processo com Napoleão III de reestruturação. Estava sendo refeita, estavam derrubando os prédios velhos e decaídos e tentando revitalizar a beleza da Cidade Luz. Ocorre que isso para Baudelaire não era algo muito bom. Ele não gostava disso, ele achava que isso tirava a essência
de Paris, essa descaracterização da antiga Paris para uma nova. E ele critica muito nesse livro essa questão dessa estética e dos costumes. Há um paralelo aqui no livro dele. Ele trabalha muito com a questão da beleza, de um lado, e da podridão do outro. E às vezes ele encontrava o belo até naquilo que era grotesco, que era feio. Ele buscava a beleza, né, no grotesco. Ele mesclava, gente, a matéria da realidade grotesca com uma linguagem subliminada do romantismo. Vamos à estrutura do livro, gente. A estrutura do livro, ela é dividida em 6 partes. A primeira parte é a parte da melancolia e do ideal. É o spleen e o ideal. Ele é um contraste sobre o homem em si mesmo, nessa primeira parte do livro. A segunda parte são quadros parisienses. E nós vemos ali o Baudelaire. O Baudelaire, nessa parte do livro, é o personagem central, várias experiências dele com mulheres. A terceira parte é o vinho. E aí a narrada experiência com haxixe, com ópio, com certas substâncias. Inclusive, o Baudelaire era dado muito a essas substâncias entorpecentes que, entre aspas, né, elevação a outra condição, que adulteram a consciência, né, anestesiam a consciência. Não eleva coisíssima nenhuma. Mas, inclusive, a morte dele foi em razão dos excessos do ópio, do haxixe e outras substâncias. E Flores do Mal, que fala muito, que é o que leva o nome ao livro. E o 6º livro, A Morte. São 126 poemas que são encontrados nessa toada. Essa toada do grotesco e do belo. E o que isso tem a ver com a lição? Para mim, na minha visão, acho que já está muito óbvio, né, gente? Nós estamos falando sobre a queda. A Eva, ela tinha todo o belo. Semana da criação, a luz, Tove. Depois, firmamento, Tove, bom, belo, esplêndido, magnífico. Depois, o 6º dia da criação, Tove Meod. Depois, ainda para acrescentar ainda a beleza, Shabbat, Shalom, ou seja, um tempo para cessar, para ter integralidade, completude com o Eterno, relacionamento íntimo com o Eterno, com o esposo, com a natureza, contemplar tudo aquilo. Ela era semelhante, ou seja, ela era semelhante ao Eterno. Adão era semelhante ao Eterno, mas a serpente astuta seduziu Eva com sagacidade, com enganação, oferecendo a ela tudo o que ela tinha. Ela tinha tudo aquilo. Ela já tinha beleza, ela já tinha tudo de bom. A única coisa que ela não tinha era conhecimento do bem e do mal. Mas ela já era semelhante a Deus, porque no próprio texto nós vemos em Gênesis 1 e 2 que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ela já tinha tudo isso. E a serpente astuta a seduz. E ela se alimenta da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E ela leva esta árvore do conhecimento do bem e do mal ao seu esposo. E ele também acaba caindo na astúcia da serpente, que primeiro separou o casal. Primeiro se aproveitou de um momento em que o casal estava separado, que estava distante um do outro. Seduziu Eva com coisas que ela, repito, já possuía. E aquilo que ela não possuía, que lhe foi oferecido e formoseado como belo, na verdade era o grotesco.
que depois ela foi entender o que seria o grotesco. Provavelmente com a primeira folha murcha, a primeira folha seca, imagino o desespero deles. Inclusive tem um trecho do livro que escrevi que fala sobre isso. E imaginemos então, gente, a primeira morte, quando Caim mata Abel. Tudo isso é o grotesco. Ela trocou o belo, o perfeito, o completo, trocou pelo mal, que hoje é fácil. Esse livro, justamente, Flores do Mal, ele fala sobre o mal-estar da modernidade, principalmente a modernidade em Paris. Nós estamos falando lá século XIX. Ele olha ao redor e ele critica, coisa que não se fazia na época. Esse daqui é considerado o primeiro poeta da modernidade. Ele busca, como eu disse, no grotesco, a beleza. Ele encontra a beleza muitas vezes na maldade. Ele critica os costumes da época, mas de uma maneira. Inclusive esse livro, gente, ele foi publicado em 1847 e ele foi proibido e foi censurado. Ele foi censurado, inclusive há algumas acusações, inclusive dele ser satanista, mas é um livro que não é um livro religioso, não tem esta pegada religiosa, é mais uma crítica aos costumes e a este mal-estar do homem, essa sensação de que ele está num local que não é seu. Eu acredito que esta sensação é uma sensação similar ao que Adão e Eva sentiram após o pecado. Quando as coisas foram se modificando ao seu redor, eles estavam acostumados com tudo perfeito, com tudo feito do jeito que foi idealizado por Deus. Lindo, maravilhoso. E quando eles foram vendo as coisas decaindo, imagina essa sensação de que esse ambiente não é meu, esse aqui não é o meu lugar. Inclusive, acredito que no começo Adão achava que o castigo da morte era excessivo, mas que com o passar do tempo, ele experienciando o que era viver em pecado, ele veio a compreender que, na verdade, o não permitir que o homem estendesse a mão e se alimentasse da árvore da vida, na verdade, era um ato de misericórdia e não uma punição, porque uma eternidade daquele jeito é uma eternidade com essa sensação de que aqui não é o meu lugar. Meu lugar é diferente, meu lugar é mais bonito, meu lugar é mais glorioso, é mais perfeito. Então, neste livro, gente, é um livro também que trabalha com mitologia greco-latina e trabalha com alguns conceitos cristãos no livro, apesar de não ser um livro religioso. O centro do eu lírico deste livro é o homem como uma figura em decadência, exatamente como é o capítulo 3 de Gênesis. O homem como uma figura de decadência em razão do pecado. É o homem como um herói perdido, desambientado, assim como ele estava se sentindo em razão das mudanças que estavam acontecendo em Paris. Só que a intenção era deixá-la mais bonita. E ele achava que aquilo estava descaracterizando a cidade, estava mudando o ambiente que ele estava acostumado. Podemos dizer que era uma situação tanto quanto invertida. Adão e Eva estavam na perfeição e foram para o imperfeito, Eles saíram do belo e foram para o grotesco. Baudelaire era diferente. Ele estava no grotesco, ele encontrava beleza no grotesco. Então nós vemos, além disso, um homem que está perdido no eu, em Baudelaire. Adão e Eva também, porque agora eles têm Yetzer Hara. Provavelmente eles estavam acostumados a se relacionarem e apenas com Yetzer Hatov, natureza santa, natureza boa, natureza espiritual. A relação do casal era bem diferente. E depois foram lá
sabe-se lá quantos séculos, 9 séculos, e eles se relacionam, talvez eles se sentindo diferente, pensando, nossa, eu fiz isso, o que aconteceu comigo? Então essa sensação de estar perdido em si mesmo, não só no ambiente, mas em si. O Baudelaire também, o eu lírico também é o estado de decadência e perdição do homem. Existe uma dualidade no livro, gente, as coisas, ele trabalha com coisas abstratas e coisas concretas, um outro link. Porque o texto do Gênesis, quando nós olhamos a história, nós falamos na lição dessa semana, nós podemos lê-lo literalmente. Assim como Baudelaire tem essa... É possível fazer essa leitura abstrata, ele tem essa estilística abstrata e essa estilística concreta, entendemos nós, nos posicionamos a interpretação que o livro do Gênesis é um livro que pode ser lido tanto literalmente como alegoricamente, mas não que são duas histórias diferentes, mas que as alegorias servem de conteúdo linguístico profético, escatológico. Essas alegorias servem de um embelezamento poético. Então, por isso que às vezes nós estudamos muito as raízes hebraicas, árvore, conselho, ut, porque isso traz um embelezamento poético e uma mensagem a mais, e uma não exclui a outra, assim como no Baudelaire o abstrato não exclui o concreto. Contexto histórico nós já falamos, né, gente? E agora é a vez do Alexandre, é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, é bom estar aqui de volta. E vamos agora para a lição de terça-feira, dessa que é a segunda lição do trimestre. Lição dessa semana não é de um tema muito feliz, é de um tema triste em muitos sentidos, que é a queda do homem, a queda da mulher. Mas é um tema que traz uma promessa muito bonita em si, que é a promessa da redenção em Cristo Jesus, do descendente da mulher que pisaria, finalmente, a cabeça da serpente. A lição de terça-feira traz a cena de Gênesis 3, 7 até 13. É justamente o momento em que Adão e Eva pecam e se escondem de Deus. Que cena mais triste! Até aquele momento, estar com Deus era fonte de prazer, era fonte de alegria. Deus estava com o homem e com a mulher no jardim a cada viração de dia. Mas agora a situação mudou. Existe uma série de percepções e de atitudes decorrentes dessas percepções na cena de Gênesis 3, 7 a 13. A primeira percepção é que Adão e Eva percebem que estão nus. Eles viram que estavam nus depois que eles comeram o fruto. Diz a Bíblia que abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus. Esse estar nu quer dizer estar destituído da glória de Deus. Se antes eles eram envolvidos por luz, envolvidos pela glória de Deus, se antes não havia malícia, não existia a percepção da culpa, a partir de Gênesis 3, 7, o momento em que Adão e Eva percebem o seu próprio pecado, percebem que estão nus, eles sentem que estão fora da glória de Deus, fora da graça de Deus. E a reação imediata deles a estar nus é colher folhas de figueira e fazer para si cintas. É uma demonstração da tentativa humana de sanar a necessidade de justiça. Percebem que estão injustos, percebem que estão fora da justiça de Deus e fazem cintas para tentar cobrir as suas vergonhas, cobrir a sua nudez. É a tentativa humana de resolver o problema do próprio pecado, de resolver o problema da própria impureza por meio das próprias obras. A segunda percepção que Adão e Eva têm é quando eles escutam a voz de Deus. Ouviram a voz de Deus. E a reação imediata deles foi fugir. Quando nós vivemos em pecado, nós buscamos fugir da presença de Deus. Porque a presença de Deus nos é uma ameaça. Ela nos lembra do juízo, ela nos lembra da nossa culpa e ela nos lembra de que a pena pela nossa culpa, pelo nosso pecado, é a morte. A relação entre o homem e Deus, ela foi ferida, ela foi machucada pelo pecado do homem. E isso é muito perceptível no momento
em que Adão e Eva fogem e se escondem de Deus. Mas agora nós temos o contrário. Se até esse momento Adão e Eva tinham uma percepção e reagiam, agora nós temos a ação do divino. Chamou o Senhor. Então Deus chama Adão e Eva. Ele pergunta onde eles estão. E essa pergunta aqui é uma pergunta retórica. Não quer dizer que Deus não soubesse aonde Adão e Eva estavam. Deus sabia. Mas Deus estava dando a eles a oportunidade de se apresentarem, a oportunidade de confessarem o próprio pecado. É a oportunidade que Deus dá para nós hoje também. Deus sabe tudo aquilo de errado que a gente faz, mas Ele pede que a gente confesse. O processo de confissão da culpa é fundamental, porque é Ele que abre a porta para o perdão. É preciso reconhecer a culpa, reconhecer o crime, para que o perdão possa surtir efeito na vida daquele que foi o ofensor. E Deus pergunta onde eles estão, e eles agora respondem ao apelo de Deus. Eles dizem aonde estão, e eles dizem o que aconteceu. Existe na sequência um inquérito. Deus busca reconstruir com eles, por meio de um processo narrativo e de investigação. É um inquérito judicial que está em curso aqui. O que aconteceu? E o processo de inquérito, ele demonstra aqui a erosão das relações. Adão acusa Eva. A mulher que me destes. Acusa indiretamente o próprio Deus, mas acusa inicialmente Eva. Quer dizer que a relação entre Adão e Eva, que era uma relação perfeita e pura, a partir do momento em que há o pecado, existe desarmonia entre homem e mulher. Eva acusa a serpente e indiretamente acusa Deus. A serpente me enganou. E quem fez a serpente foi Deus. Logo, a culpa é de Deus. Quando nós somos confrontados pelo próprio pecado, nós tendemos a encontrar escusas, encontrar desculpas. Procurar qualquer justificativa que sirva para aliviar a nossa culpa, aliviar o nosso peso na consciência. Esse não é o caminho da redenção. O caminho da redenção é assumir a própria responsabilidade, assumir a própria culpa, para então poder receber o perdão. E existe o perdão, mas existe também a sentença. Vamos, na lição de quarta-feira, ver tanto o perdão quanto a sentença. Lição de quarta-feira tem por título o destino da serpente, e o texto base está em Gênesis 3,15. É um texto base já velho, conhecido nosso. Ele está citado na pergunta e diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu acho muito interessante, e os comentaristas bíblicos já exaustivamente trabalharam com esse texto, porque nós temos aqui a promessa, a primeira promessa messiânica, a promessa de que um descendente da mulher seria responsável por esmagar a cabeça da serpente. E como nós vemos na questão 2, a serpente aqui representa o diabo ou Satanás. Satanás seria derrotado por um descendente da mulher. Nós sabemos, Jesus Cristo. Apocalipse 12:17 vai falar da luta ou da mulher e o dragão. O dragão aqui é a antiga serpente que se chama diabo ou Satanás. O anjo caído, o anjo inimigo de Deus, aquele que quis erguer o próprio trono acima do trono de Deus, aquele que quis ser semelhante ao Altíssimo e quis ser superior ao Altíssimo, ele era a serpente que estava no Éden no momento da queda. E é sobre ele que recai a condenação e a profecia de que a serpente teria a sua cabeça esmagada. Romanos 16:20 e Hebreus 2:14 vão demonstrar o momento em que essa profecia é novamente confirmada. Vai dizer em Hebreus 2:14 que por sua morte, qual seja a morte de Cristo, ele destruísse ou iria destruir o diabo. E Romanos 16:20 vai dizer que o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Deus vai derrotar definitivamente Satanás. Satanás já é um inimigo derrotado. A condenação dele já é certa. Falta apenas chegar o momento para que a pena seja aplicada, para que a serpente tenha a sua cabeça esmagada. Esmagada por Cristo Jesus,
o descendente da mulher. Podemos, por fim, avançar para a lição de quinta-feira. E eu diria que a lição de quinta-feira, pelo menos para mim, dessa semana, é a lição mais interessante. É muito importante que você se organize quando for passar a lição para chegar na lição de quinta-feira. De repente, fazer uma pequena inversão ou passar um pouco mais rápido por outros assuntos, porque a lição de quinta-feira vale muito a pena. A lição de quinta-feira é o momento em que as consequências do pecado são apresentadas agora para o homem e para a mulher. É o momento em que é delimitado o destino humano, o título da lição de quinta-feira. O texto base de quinta-feira vai de Gênesis 3, 15 a 24. E a pergunta é a seguinte: como resultado da queda, o que aconteceu com Adão e Eva? Nós temos várias consequências. A serpente se arrastaria sobre o próprio ventre, comeria pó e teria a cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Sobre a serpente, o autor da lição ressalta, é dito que ela seria maldita. Mas sobre Adão e Eva não recai uma maldição. Nós entendemos que recai sim a consequência da degeneração da criação. Adão e Eva eram perfeitos, eles viviam em harmonia com os demais elementos da criação de Deus. E agora, com o pecado, existe desarmonia. A consequência é a degeneração. Se a criação de Deus trazia ordem, o pecado traz desordem. Se a criação de Deus trazia perfeição e bondade, o pecado traz imperfeição e maldade. E isso vai ser visível nas consequências apresentadas aqui no momento de juízo. Sobre a mulher, o texto diz que ela conceberia, daria luz em meio a dores, que ela seria dominada pelo seu marido, que o desejo dela seria para o seu marido, seria dominada pelo seu marido. E para o homem é dito que ele teria que suar para trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. A terra foi amaldiçoada também. A terra produziria cardos e abrolhos, a terra produziria espinhos. É muito interessante fazer uma análise mais detida dessas maldições. Primeiro, porque a maldição diz respeito, e é interessante isso, ao ponto de origem. O homem, Adão. Adão foi tomado da terra. Adão foi feito da terra. E a promessa é que agora ele voltaria à terra. Adão foi feito da terra. E a consequência do pecado de Adão recai sobre a terra. A terra passa a produzir espinhos. A terra passa a produzir abrolhos. A maldição, ou a consequência, é melhor a palavra consequência do que maldição, a consequência do pecado aqui, recai no ministério que Adão tinha. Adão foi colocado no jardim para o lavrar e para o cuidar. E agora a consequência é que a relação entre o homem e a terra é desequilibrada. O homem precisa suar, o homem precisa trabalhar, precisa labutar, e a produção não é mais a mesma. Eu imagino que a produção antes do dilúvio fosse muito maior e muito mais incrível e a natureza muito mais exuberante. O que diríamos da terra hoje? Esses desertos verdes de monocultura que a gente tem espalhado pelo mundo, o problema recorrente da seca, as doenças que se abatem sobre as plantações, as ferrugens, as pragas, o processo de criação de plantas resistentes a herbicidas, a quantidade de agrotóxico que a gente tem hoje. Quer dizer, a consequência do pecado do homem recai sobre o ministério que Deus havia dado para ele, o ministério de cuidar da terra. A mulher foi tomada do homem. Segundo a narrativa da criação, como bem apresentado na Bíblia no livro de Gênesis, é da costela do homem que é feita a mulher. Portanto, a consequência do pecado se dá também na relação da mulher com sua origem. O desejo dela será para o seu marido. O seu marido dominará ela. A relação entre marido e mulher era uma relação também de cuidado. No momento da criação da mulher, Deus vai falar: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Quer dizer que parte do ministério da mulher envolvia a atenção para com o outro, o homem. E agora a relação entre homem e mulher é uma relação desequilibrada. Quer dizer que o ministério dado por Deus para a mulher seria um ministério desequilibrado pelo pecado, pela consequência do erro da própria mulher. Existe um problema aqui, e é preciso tomar muito cuidado ao usarmos esse texto. Alguns discursos mais machistas tendem a dizer, então, que, portanto, é justificada pelo pecado da mulher a dominação masculina sobre a mulher. Portanto, o patriarcado, o domínio masculino sobre a mulher, a opressão machista sobre a mulher, seria da vontade de Deus. Está aqui, dito, o seu desejo será para o seu marido. Ora, a gente entende que não era esse o ideal divino. O ideal divino não era uma relação de machismo, de domínio ou de opressão do homem sobre a mulher. Se fosse, isso não teria sido apresentado depois do pecado, mas teria sido apresentado antes do pecado. Quer dizer, se nós aspiramos construir um relacionamento e uma relação mais próxima àquilo que nós tínhamos antes do pecado, a relação entre homem e mulher não deve ser uma relação de domínio. A relação entre homem e mulher não deve ser uma relação de opressão. Se ela é uma relação de opressão, se ela é uma relação de domínio, é porque ela está mergulhada no pecado e distante do ideal de Deus na criação. Eu, como cristão, pretendo voltar o mais próximo possível daquilo que era a vida edêmica. É interessante porque muitas pessoas falam, a gente deve voltar para a dieta alimentar do Éden. E eu acredito que seria muito mais saudável voltar para a dieta alimentar do Éden. Mas mais do que a dieta alimentar do Éden, nós deveríamos voltar para a nossa relação com Deus do Éden. Uma relação próxima, íntima, direta, constante. Nós deveríamos voltar para a nossa relação com as nossas parceiras, com os nossos parceiros, que era a relação do Éden. O casamento do Éden não era um casamento de opressão, de domínio ou de violência, era um casamento de amor e cuidado. Defender o cristianismo hoje é defender, eu creio, a volta para esse ideal. Ou então, se a gente acredita que é assim que é para ser, porque diz na Bíblia, o seu desejo será para o seu marido, a partir desse momento o homem tem direito de dominar a mulher, por que a gente produz agrotóxico para combater as ervas daninhas? Por que a gente produz agrotóxico para combater as pragas, as ruguinhas que comem o milho, que destroem a soja? Porque, diz a Bíblia também, a terra produzirá cardos e abrolhos. Os cardos e abrolhos são consequências do pecado. São consequências aqui do mesmo texto e no mesmo contexto. Então, da mesma forma como a gente combate dia a dia na agricultura as ervas daninhas para que a produção aumente, nós devemos combater dia a dia também o machismo e a dominação violenta masculina nas nossas relações. Casamentos mais igualitários, casamentos mais saudáveis, estão mais próximos do ideal de Deus apresentado no Éden. Não é da vontade de Deus que haja violência, domínio ou opressão dentro do casamento. Isso é consequência do pecado. Mas a promessa maravilhosa, eu gostaria de encerrar as nossas palavras aqui com essa promessa. É a promessa de que um dia tudo será restaurado. O descendente da mulher pisou a cabeça da serpente. A serpente já está derrotada. Muito em breve, nós voltaremos para o Éden, um novo Éden. Nós voltaremos para uma nova terra, de onde nossos primeiros pais nunca deviam ter saído, mas que por causa do pecado precisaram sair. A promessa da redenção, ela é o que nos torna o texto de Gênesis 3 menos doloroso e mais esperançoso. Um abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Quanto comentário bom, né, pessoal? Espero que vocês, não esqueçam, deixar o seu curtir e o seu comentário sobre os comentários aí do tema de Gênesis. Eu tenho aprendido muito. Bom, pessoal, nós não terminamos ainda. Nós temos aqui a hashtag Fui Até o Segundo Marcos, aonde o Marcos vai trazer também as perguntas para discussão que estão no dia de sexta-feira do nosso guia. Mas são perguntas para quem não tem o guia, né, que nos ajuda aí a refletirmos ainda mais sobre o conteúdo, sobre a queda no livro de Gênesis. Então, Marcos, mais uma vez é com você.
Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos aqui as perguntinhas, né? E a primeira pergunta diz assim: Deus confortou Adão e fez perguntas, não apenas para estabelecer sua culpa, mas para levá-lo ao arrependimento. Esse motivo reaparece no caso de Caim, no dilúvio, na Torre de Babel, em Sodoma e Gomorra. Como esses incidentes, né, revelam a ideia de um juízo, especialmente de um juízo investigativo. Então Deus, ele interrogou, né, Adão e Eva ali a respeito do que havia acontecido, com o objetivo de fazê-los confessar, de fazê-los chegar a um pleno conhecimento. Jesus Cristo, né, ele era um perguntador. As pessoas chegavam para ele: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntava: o que diz as Escrituras? Então ele devolvia sempre com uma pergunta. Então essas perguntas que Jesus Cristo fez lá no início, as perguntas, a pergunta feita no Éden, né, e as perguntas também que Jesus Cristo fez às pessoas com quem ele interagiu, também devem ser perguntas feitas a nós. Nós devemos estar sempre questionando o nosso modo de agir, o nosso modo de cultuar. Nós devemos estar questionando a nossa fé, a nossa religião e buscando respostas na Bíblia, como Jesus diz, o que diz a lei, o que diz a palavra, o que está revelado, né? Então devemos estar sempre nos questionando nesse sentido para ver se realmente temos feito aquilo que agrada a Deus, e aquilo que agrada a Deus sempre vai estar revelado claramente em sua palavra, né? Então essas perguntas, elas são feitas para nos despertar, para que possamos evitar o mal e evitar também o juízo final, que quando todos nós vamos passar, mas a condenação final, né, Jesus Cristo já passou por nós, não necessitamos de passar pela condenação, né? A pergunta número 2, por que Eva pensou que comer do fruto lhe daria sabedoria? E deu, né? Ela passou a conhecer o mal, né? Logo, alguns anos depois, viu a morte do próprio filho. Como evitar o erro de desafiar a palavra de Deus a fim de obter algo melhor, né, tá entre aspas aqui, do que aquilo que Deus oferece? Deus não nos priva de absolutamente nada que seja para nós uma beneficência, que seja para nós algo bom. Então, se Deus nos diz não, nós podemos confiar de que Ele não está nos tirando nada que poderia ser de alguma forma uma benfeitoria para nós, né? Então, os nãos de Deus, eles são carregados de bênçãos. Então, precisamos crer nisso para que, ao tomarmos decisões na nossa vida, né, a palavra de Deus, os nãos de Deus, eles possam ser levados em conta. Isso certamente poderia ter evitado muito sofrimento lá no início e pode evitar sofrimento na nossa vida também. Então que a palavra de Deus possa continuar nos guiando, possa continuar nos abençoando, e que ao você receber um não de Deus, agradeça, porque os nãos de Deus também são carregados de bênção, né? Vamos orar? Santo e bom Pai, gratos somos, Senhor, por tudo que o Senhor nos deixou revelado, inclusive pelos nãos que o Senhor deixa na Tua palavra. Nós vimos, Senhor, que aquilo que o Senhor nos nega para o nosso bem. Por isso, Senhor, que a cada dia possamos tomar sempre decisões corretas de acordo com aquilo que o Senhor nos deixou revelado na Tua palavra e que o Senhor nos induz pelo Teu Santo Espírito. Que a nossa vida possa testemunhar a outros do quanto a Tua palavra tem feito transformações e tem feito coisas boas para nós. Que na nossa vida haja transformação, haja renascimento, haja reconstrução, e que ao final o Senhor possa olhar para a nossa vida e dizer: tudo é muito bom, como o Senhor disse no início. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pelos seus comentários, pelas perguntas e também pela sua oração, que encerra então o estudo, esse segundo vídeo. E pessoal, não terminou, na verdade a série só está começando no segundo vídeo, e nos vemos no terceiro vídeo, onde nós vamos estudar sobre Caim e o seu legado. E você que não conhece essa história, não conhece a origem de Caim e o legado dele, você é convidado a estar aqui conosco no terceiro vídeo dessa série. Com certeza você vai aprender muito sobre Caim e, inclusive, alguns aspectos que nos atingem até hoje sobre essa história. Então, fiquem ligados. Se cuidem, pessoal. Nos vemos lá na terceira lição dessa série. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.